Naquele tempo, Jesus partiu e se retirou para as partes de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles arredores, gritou, dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada do demônio. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E aproximando-se, os seus discípulos pediam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Eu não fui enviado, senão as ovelhas que pereceram da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, valei-me. Ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães? E ela replicou: Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondendo disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora ficou sã a sua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje nós temos a ocasião da missa, como anunciado no começo, da quinta-feira da primeira semana da Quaresma. No tempo quaresmal, a Santa Igreja emprega para cada dia da semana um evangelho específico para o tempo quaresmal. Nós temos missas específicas para cada dia da Quaresma. E a Igreja até mesmo deixa os padres escolherem se vão celebrar a missa da Quaresma ou a missa quando coincide algum dia. Por exemplo, no dia de ontem, que foi dia de São Gregório Magno, o padre poderia escolher qual missa celebrar. Porque, lembrem-se, todo o Evangelho não está compendiado no ano litúrgico. Tem coisas que não aparecem. Por isso que nós devemos estudar o Santo Evangelho, devemos ler o Santo Evangelho, porque não é que esteja todo o Evangelho durante todo o ano litúrgico. Mas nessa época do ano, na Quaresma, nós temos abundância de evangelhos diferentes. No Evangelho de hoje, nós aprendemos de nosso Senhor Jesus Cristo que ser severo é compatível com ser caridoso. Ser severo não é incompatível com a caridade. Nosso Senhor se demonstra com severidade. Ele exige daquela mulher uma prova grande de fé. Nosso Senhor imediatamente a rejeita. Diz: não, eu não vim para casa, senão para a casa de Israel. E vem aquela mulher e se ajoelha diante de Nosso Senhor e pede socorro. E a gente pensa: Nosso Senhor vai atender. E não, olha a frase que ele diz: não posso pegar o pão dos filhos para dar aos cães. O que ele estava dizendo? Chamando a busca. E ali ele estava se mostrando severo. Mas a severidade não é incompatível com a caridade. Lembre-se sempre disso. Porque muitas vezes, principalmente na educação das crianças e dos jovens, nós pensamos que estamos indo contra a caridade se somos severos. De maneira alguma. Muito pelo contrário. O excesso de brandura com jovens e crianças é o que os leva a uma juventude e idade adulta miseráveis. A criança deve ser educada com firmeza. Os jovens também. Não pensem que estão indo contra a caridade se são severos. De maneira alguma. Lembre-se do Evangelho de hoje. Isso por um lado. Por outro lado, Nosso Senhor também nos ensina que a oração, para que ela tenha a qualidade de ser ouvida sempre, ela deve reunir algumas condições. Uma das principais condições é a insistência. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nós devemos ser insistentes na oração. Por quê? Deus quer, em primeiro lugar, provar a nossa fé. Se nós recebêssemos imediatamente as coisas,
depois que nós pedimos, a nossa fé ia diminuindo, porque iam ficar mal criados, iam ser mimados. E Deus não quer crianças mal criadas, crianças mimadas, que aceitam todas as coisas, recebem tudo exatamente no momento. Não, Deus tem os seus tempos. Deus tem os seus tempos. E Ele exige de nós uma fé contínua, uma fé constante, perseverante. A perseverança é absolutamente necessária para adquirir as graças da oração. Então, há tantos anos que eu tenho rezado por tal acontecimento. Santa Mônica tinha calos deste tamanho no joelho, de rezar por Santo Agostinho. Quantos anos que ela teve que esperar? E foi um grandíssimo santo, que nos iluminou com a sua sabedoria, com a sua santidade. E Santa Mônica teve que esperar nada mais, nada menos que 33 anos para vê-lo convertido. Então Deus tem os seus tempos. Isso por um lado. Por outro lado, então nós vimos que a severidade não é incompatível com a caridade. As duas podem estar juntas. Nosso Senhor, quando fez um chicote e tirou as chibatadas dos vendilhões do templo, foi um ato de caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Um ato de caridade. Estava ensinando ali. Severo, sim, mas com caridade. Que nós devemos perseverar na oração para provar a nossa fé. E nós não podemos estar amparados somente no aspecto visual para fortalecer a nossa fé. Deus prova a nossa fé, e quanto mais pura é a nossa fé, tanto menos terá necessidade de coisas sensíveis. Ai, padre, o que quer dizer tudo isso? Eu vou colocar um exemplo. Na vida de São Luís, rei da França. Grandíssimo santo, contemporâneo de Santo Tomás de Aquino, contemporâneo de outros grandes santos, um santo rei que, por mais que foi o homem mais poderoso do Ocidente, naquela época era pobríssimo em seu espírito, dava de comer com suas próprias mãos aos pobres. Tinha, obviamente, como rei, a sua capelania, tinha sua capela particular, e numa missa ocorre um milagre eucarístico. O padre, quando ele eleva a hóstia consagrada, todos veem no lugar da hóstia o menino Jesus. Ali, onde o rei, São Luís, rei da França, estava assistindo à missa. E ele, como sempre, estava recolhido, não levantava os olhos. Claro, os vassalos começaram a dizer: ah, milagre, 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 milagre. E ele nem se mexeu. E vem um e puxa do manto real e diz: Majestade, houve um milagre eucarístico? Ah, muito bem. O menino Jesus está ali no altar? Ah, graças a Deus. Sem levantar os olhos. Mas o senhor não vai olhar? Não preciso olhar para saber que ele está ali. A Eucaristia é um mistério de fé. E vejam só como foi o atuar de um grande santo, um grandíssimo santo, diante de um milagre eucarístico. Eu não preciso olhar. É um reflexo daquilo que disse nosso Senhor. Bem-aventurado aquele que acreditou, aquele que creu sem necessidade de ver. Santo Tomás, ou mais comum aqui no Brasil, São Tomé, quis ver as chagas, quis tocar nelas. E nosso Senhor disse: muito bem, mas teria sido muito mais bem-aventurado se tivesse acreditado sem necessidade de ver. Nós temos, no dia de hoje, uma oportunidade de praticar essa fé que não precisa do aspecto visual da coisa, uma oportunidade grandíssima. Durante toda a história da igreja, desde a época das catacumbas, o cristianismo esteve amparado por as coisas que nós percebíamos no mundo. Até mesmo lá na época das catacumbas, nós víamos moças, mocinhas, Santa Inês, Santa Bárbara, jovenzinhas, São Tarcísio, um menino, crianças oferecendo a sua vida pela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um grande milagre de ordem moral.
grande milagre. Por quê? Eram tormentos muito grandes, e aquelas crianças, que não deixa de ser criança, 15 anos ainda criança, sofrendo com tanta perseverança, com tanta resignação, isso é um milagre de ordem moral. Então as pessoas viam isso e acreditavam em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi passando o tempo, a igreja foi entrando numa maior tranquilidade diante das perseguições, lembrando que as perseguições romanas terminaram oficialmente, legalmente, depois continuaram locais, mas legalmente no ano 313, no edito de Milão do imperador Constantino. Houve algumas perseguições locais, mas dali para frente a igreja teve um pouco mais de tranquilidade, e aí a liturgia, os templos apareceram, grandes santos milagreiros, curações, ressurreições, etc. Todas as coisas que as pessoas viam, e aquilo amparava a sua fé. E durante toda a história da igreja foi assim. Hoje, onde estão os templos católicos de verdade? Todos tomados. Nós voltamos àquela época de Santo Atanádio. Eles têm os templos, nós temos a fé. Onde está a fortaleza dos cristãos? Se às vezes saímos da rua e já queremos viver como pagãos. Esquecemos a modéstia, do vestir, do falar, do portar. Temos uma fé tão pequena. Onde estão os milagres? Deus já não permite. Por quê? Porque quer que nós professemos essa fé sem necessidade de ver nada. E desde esse ponto de vista, a nossa fé pode ser muito meritória. Porque vamos lá, os milagres e as profecias, ambas coisas, foram permitidas por Deus para provar a mensagem de quem fazia o milagre e quem fazia a profecia. Nós temos isso na história da igreja, mas não vemos, mas acreditamos que aconteceu. E que aquilo foi para certificar que a doutrina católica é a doutrina da Igreja de Cristo, que não é outra que a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas essas coisas não podemos ver mais. Somente devemos acreditar. Nós somos essa Cananeia, que pedimos a Nosso Senhor essa curação, e Nosso Senhor está severo. Hoje Nosso Senhor está muito severo com o mundo. Onde estão os santos? Onde estão os milagres? Essas coisas que amparavam a fé dos cristãos durante toda a história. Deus não quer isso mais, pelo menos por agora, para que tenhamos uma fé firme. Se Deus está sendo severo conosco, que isso acontece pelos pecados do mundo, nós devemos lembrar sempre que essa severidade é movida por uma caridade gigantesca, uma caridade infinita, uma caridade divina, que quer que nós sejamos bem-aventurados. Porque no dia que nós nos apresentarmos diante do trono divino, nós não vamos ter milagres para apresentar. Eu vi tantos milagres. Eu vi tanto esplendor da igreja. Não. Eu mantive a minha fé rezando a missa num oratório particular, não frequentando aquela aberração chamada missa de Paulo VI, missa nova, que nem nome de missa deveria ter, renunciando a esse absurdo, que é uma coisa duríssima, eu entendo que para muitos, porque muitos vieram daquela famosa, eu graças a Deus jamais coloquei o meu pezinho lá dentro, mas sei que muitos vieram da famosa renovação católica carismática. Também passaram por ali. Deus permitiu, mas isso é passado. Não há coisa que esteja mais longe do sentir católico que a renovação carismática. Porque diz São Pio X no juramento antimodernista: a fé não é um sentimento. Bem clarinho, bem clarinho. A fé não é um sentimento. E a única coisa que a gente percebe, né, nesses movimentos carismáticos é aquele sentimento de sentir, um absurdo atrás do outro. Mas nós devemos nos desligar de tudo isso para manter a nossa fé católica. Se nós já adquirimos a possessão da verdade, deixamos o que estava
de errado para trás e acabou. Por mais duro que seja, por mais que eu tenha que praticar essa fé tão difícil, que é aquela que não vê nada. Os grandes santos, quando estavam próximos ao seu cume de santidade, muitos chegaram naquela noite escura da alma que diz São João da Cruz, onde aquela fé se permanece de uma maneira tão escura, e aí, noite escura da alma, que aquela alma tem que lutar para crer em Deus. Isso é uma provação muito grande. Tem que lutar, tem que pedir ao Nosso Senhor, cura minha filha. E Nosso Senhor diz que não. Para provar a nossa fé. Lembre-se, na alegria, no progresso, ninguém prova que realmente ama. Ninguém. Nem homem e mulher, nem pai e filho, nem filho e pai. No progresso, na prosperidade, ninguém prova de verdade aquilo. Só provamos realmente que amamos e também que cremos e que esperamos durante a adversidade. Ali é onde que o ouro se prova se realmente é puro. Diante da parte difícil. Vamos lá. Uma esposa casada com um homem que a leva para passear. Paris, Roma, Amsterdã. Ela prova o seu amor. Mas se esse homem se adoecer, ficar postrado numa cama, e ela está ali ao lado dele, aí ela está provando que ela realmente o ama. A mesma coisa acontece com Deus. Quando nós recebemos aquelas consolações, que quem sabe ficaram no passado, porque na falsa igreja, na igreja de Paulo VI, tudo são emoções sentimentais, que aqui nós não temos. Vamos lá. Não temos. Aquela coisa melosa da renovação carismática aqui não tem e não vai ter, porque isso não está de acordo com Deus. Porque lembre-se, caridade e carinho são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E quanto mais Deus aperta e nós mantemos a nossa confiança nele, tanto mais a nossa fé é meritória. Tanto mais a nossa caridade está arraizada em nossas almas. E vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua Santíssima Mãe, que nos dê esse amparo diante da fé, tão difícil de praticar no dia de hoje, porque não temos nada. Pontífice, não temos. É o que mais desejaríamos ter. Não temos. De Roncalho para frente, de João 23 para frente, a sé está vacante. Não há quem a ocupe. Há impostores. Pessoas que ocupam aquele lugar. Não deveriam estar ali. É a abominação da desolação sentada no lugar santo. Mas, se nós não vemos um esplendor da igreja, quem sabe aqui, nosso Senhor está preparando para cada um de nós. Bem-aventurados porque acreditaram sem a necessidade de ver o esplendor da igreja, grandes milagres, grandes procissões, grandes templos. Bem-aventurados porque mantiveram a fé no oratório particular. Porque Deus não vê as coisas que nós fazemos, senão como nós fazemos. E principalmente o espírito de fé verdadeira que nós devemos manter. Que Nossa Senhora, que lembrem-se, Nossa Senhora é o principal exemplo da fé sobrenatural. Padre Nosso Senhor, Nosso Senhor, Deus verdadeiro, Deus e homem, ele vai crer em quem? Nele mesmo? A fé é uma virtude que me faz crer em algo que eu não estou vendo ainda. Por isso São Paulo diz que a fé vai acabar. Porque no céu nós vamos ver a Deus como Ele é, cara a cara. Nosso Senhor, sendo Deus, não tinha fé. Porque Ele mesmo é o objeto da fé. Então, Nossa Senhora é o maior exemplo de fé que nós podemos ter. Então, a ela, em união com São José, nós vamos pedir que nos dê uma fé firme, uma fé perseverante e uma fé verdadeira, que é tão principal quanto a perseverança e a firmeza. Ave Maria, sem pecado, concebida.